Fala, meu povo, iniciando nossa aula de número 19 aqui, né, do nosso curso de raciocínio lógico. Vamos falar a parte agora de regra de três. Pelo menos nessas últimas provas não foram tão, não apareceram tantas vezes. De toda forma, se ficar alguma dúvida mesmo assim com essas poucas questões, vamos lá, a gente completa lá, a gente complementa lá no nosso blog, lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, ficou alguma dúvida, a gente vai fazer primeiro a introdução com relação à regra de três, para depois a gente, logicamente, comentar as questões, mas se faltar, se sentir um pouco de dificuldade, até mesmo por poucas questões que apareceram, sem problema, qualquer coisa, manda um e-mail pro beijo no papai e na mamãe, @gmail, manda uma questãozinha lá, se ficou alguma dúvida, aliás, de uma maneira geral, tá, pessoal? Porque assim, até aproveitando o gancho como complemento, perdão, já falei até algumas vezes para vocês, que lá no meu canal do YouTube e no meu blog eu estou sempre postando toda semana novas questões relacionadas à FCC. Se você tiver algum assunto que gostaria de algum tipo de questão específica, manda um e-mail para mim. Pega, bota dessa semana a questão tal ou o assunto tal que a gente vai colocando aqui. Quem manda é o freguês, né? Quem manda é o freguês. Vocês fiquem à disposição para poder usar e abusar aqui o principal objetivo realmente é o aprendizado de vocês, é mais do que qualquer coisa. Inclusive, já me perguntaram, professor, vamos até que aula? São quantas aulas? Não temos previsão de aula, até bater todo o nosso, as nossas questões do nosso bloco, né, que a gente passou para você daquelas provas, das 10 provas mais a prova bônus, tá? Então, sem estresse, vamos completar, a partir da próxima aula, vamos completar 10 horas já de curso e ainda temos ainda um módulo para a gente ver. Tá certo? Então, olha só, o que é que a gente precisa falar da parte de regra de 3? Vamos trazer aqui rapidinho a nossa telazinha em branco. Na parte de regra de 3, pessoal, nós falamos, deixa eu voltar então rapidinho aqui, um detalhezinho. Até o último assunto que a gente trabalhou nas grandezas proporcionais, nós já soltamos um pouquinho lá no começo, mas basicamente a questão de grandezas proporcionais, ela cita expressamente como é que a gente deve trabalhar. Tá certo? Ela diz lá o valor, o bônus lá vai ser dividido na forma diretamente proporcional do tempo de serviço, vai ser inversamente proporcional aos pontos negativos, ou seja, a questão ela já deixa bem claro essa situação. Tá? Por outro lado, na parte da regra de 3 agora é um pouquinho diferente. Quem vai decidir, não é bem decidir, mas quem vai encontrar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcionais somos nós. Somos nós que vamos fazendo o que eu chamo de bate-papo com as grandezas, é que nós vamos decidir se vamos trabalhar da forma diretamente ou inversamente. Tá certo? A partir daí, agora sim a gente vem para cá, nós temos duas situações que podem envolver a parte de regra de 3, que é a parte da regra de 3 simples. Regra de 3 simples. E a regra de 3 composta. O que é que muda nessas duas situações? A quantidade de grandezas. Na regra de 3 simples, trabalhamos com duas. Na regra de 3 composta, com mais de duas. Certo? Normalmente, nesse caso das grandezas, da simples, a questão ela vai me dar 3 valores. E eu vou precisar encontrar o que falta, né? O que falta. Na grandeza composta, a gente não tem essa quantidade de valores. Por quê? Porque vai depender da quantidade da quantidade das grandezas que a questão me der. A questão me deu 3 grandezas, teoricamente eu teria que ter 6 valores, né? 2 para cada, tá certo? Um deles vai ficar em branco, ou seja, para a gente vai sempre faltar um. E aí tudo vai depender dessa quantidade dessas grandezas. Mas basicamente, uma questão de regra de 3 envolve dessas duas situações, e ela não muda. Inclusive, foi uma situação, eu gravei há poucos dias um stories, inclusive para quem está pensando em se preparar para o concurso do TRT da 15ª região, que também já está com o seu edital na praça. Eu faço um stories que já deve ter saído, mas você vai lá no meu perfil do Instagram e tem aqueles destaquezinhos, né? Agora existe esse negócio desses destaques. Lá tem um que eu coloquei,
que é o comparando da sexta com o da 15ª. E um dos assuntos que está lá é isso. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Perdão. No TRT 15 está a regra de 3 simples e no TRT da sexta, regra de 3 regra de 3 de uma forma geral. Então, se você aprender uma, você vai aprender a outra. O máximo que diferencia entre elas é a forma de resolução, mas basicamente o trabalho é o mesmo, tá certo? Então, qual será o nosso trabalho agora? A partir do momento da leitura, e aqui é que eu volto a chamar aquela ideia do bate-papo, hashtag bate-papo, é que o primeiro trabalho que a gente vai ter aqui é descobrir quais são as grandezas. Depois disso, nós vamos decidir se elas serão diretamente ou inversamente proporcionais. A ideia, e eu sempre gosto de dizer isso numa questão envolvendo regra de 3, é que a questão ela vai te contar uma historinha. Uma historinha uma historinha. Onde essa historinha será separada em duas partes, uma parte 1 e uma parte 2. Ambas as partes vão citar essas grandezas. É aí que a gente vai descobrir. Ele vai citar as mesmas grandezas. E numa dessas duas partes, seja na primeira, mas normalmente é na segunda, esse valor que está faltando, seja na grandeza, na regra de 3 composta, seja na regra de 3 simples, ele vai apontar. A partir daí, nós vamos fazer esse bate-papo entre as grandezas para decidir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Calma ainda. Vamos trazer rapidinho aqui, olha a nossa tela. No que é que fala o nosso exemplo 30. Juliana consegue arquivar 16 pastas de documentos em 1 hora e 20 minutos. Mantendo esse mesmo padrão, em 2 horas e 45 minutos, Juliana conseguirá arquivar um número de pastas de documentos igual a. O exemplo 30 traz a nossa ideia de historinha. Ele me contou uma historinha sobre a Juliana. Na primeira parte da minha historinha, que vai até aqui, deixa eu separar, deixa eu colocar, ó, pronto, 2 tracinhos aqui. Até aí vai a primeira parte da nossa historinha, onde ele me fala de 2 grandezas. Grandezas, pastas de documentos e tempo. Veja que na segunda parte da historinha, do que vem depois das minhas barrazinhas, ele não me fala dos valores, que é o que eu quero descobrir, o número de pastas, e me dá o outro valor do tempo, 2 horas e 45 minutos. Isso é regra de 3, pessoal. Regra de 3, simples ou composta? Simples. Por quê? Porque eu tenho apenas 2 grandezas. A grandeza pastas de documento e a grandeza tempo. Pronto. Isso é uma questão de regra de 3. Se você ler também, e aí se você quiser dar um pausezinho na aula, só para você ter um pouco mais dessa ideia, lê a 31 e a 32 que nós vamos resolver depois. Também trabalharemos da mesma maneira. Vai me contar uma historinha. Vou separar essa historinha em 2 partes. Uma parte ele vai me dar todos os valores e na outra ele vai deixar uma faltando. Tá certo? Se tivermos 2 grandezas, regra de 3 simples. Se tivermos mais de 2, regra de 3 composta. E o que é que muda nesse trabalho? Aqui é a única coisa que a gente vai precisar saber. A partir do momento que a gente define as nossas grandezas e a gente busca aquele valor que está faltando, como a gente colocou aqui, o objetivo agora é, bom, nesse meu bate-papo, eu vou ver o que é que acontece com essas grandezas para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. No caso da regra de 3 simples, é bem simples. Se bem que as duas são simples, mas a ideia é, como eu só tenho 2 grandezas, eu comparo essas duas. Quando eu tenho regra de 3 composta, muda um pouquinho, que eu devo ter mais de 2, 3, 4, 5. E a ideia é, para aquela grandeza do valor que eu quero descobrir,
eu vou comparar a todas as outras grandezas 2 a 2. Entendi não, PH. Imagine que eu tenha 4 grandezas. A questão me fala de 4 grandezas. Quaisquer. E ele fala, na primeira parte da minha historinha, ele dá 1, 2, 3, 4 valores. Na segunda parte dessa historinha, ele deixa essa grandeza aqui sem dar o valor, que ele vai querer que eu descubra. E vai dar o valor dessa, dessa e dessa. Ou seja, essa daqui para mim é a minha principal. É nela que eu vou fazer todo o comparativo, todo o bate-papo, para saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou fazer essas duas grandezas e decidir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, eu vou fazer essas duas para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, eu faço essas duas para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Esse é o nosso objetivo. É a única coisa que muda. E o cálculo final? Como é que você vai montar o cálculo final? Mas também isso que é bem tranquilo. Tá? Então, trabalhar com regra de 3 simples e composta não muda muito quantidade de grandezas, mas a ideia, a essência é a mesma. Trazendo agora a nossa questão de número 30, é isso? A gente vai agora resolver, mostrar como é que faz o negócio. De tanto a gente falar aqui, a gente mostra, tem que mostrar como é que faz, né? Só presta se for assim. Então, bora lá. A gente já está dando trabalho já. Bom, a questão me fala da questão de número 30. Fala lá da nossa amiga Juliana. É isso? A nossa amiga Juliana falou em duas grandezas, né? A quantidade de pastas e o tempo. Eu extraí, né, da nossa historinha, do nosso, digamos, das nossas partes, extraí que eu tenho essas duas grandezas. Deixa eu pegar aqui só para eu acompanhar meus alfarrábios aqui também. Ele fala que a Juliana, na primeira parte da minha historinha, fez 16 pastas em, cadê ela? 1 hora e 20 minutos. Na segunda parte da minha historinha, ele não me dá a quantidade de pastas. É o que eu quero descobrir. E diz agora que foi em 2 horas e 45 minutos. Pronto. Qual é o meu objetivo agora? Bom, eu vou bater o papo com essas duas grandezas para decidir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, não sei, alguns não gostam, outros gostam. Enfim. O que interessa aqui para a gente agora, eu sempre gosto dessa situação, é que eu vou colocar uma setinha. Alguém lembra dessa setinha aí? É antiga essa setinha, viu? Apenas para ter uma referência. Na parte da regra de 3 simples, ela nem é tão útil. Em que sentido? Para que eu preciso dessa setinha? É apenas para que eu consiga, ao trabalhar com as minhas grandezas, saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se a grandeza for diretamente, eu vou botar uma seta no mesmo sentido, no caso para baixo. Se ela for inversamente, eu coloco a seta para cima. Apenas para que, caso eu tenha muitas grandezas, eu não me perca nesse meio do caminho, mas que na hora de eu fazer o cálculo eu vou saber, bom, opa, essa grandeza eu já trabalhei, eu sei que ela é diretamente proporcional. Opa, essa outra grandeza é inversamente proporcional. Isso importa na hora do meu cálculo. Tá? Então, nesse meu primeiro tempo, onde tiver a minha incógnita, a minha variável, uma setinha. E aí eu vou bater papo com ela. De que sentido? Eu digo assim, pessoal, eu arquivei, eu nem vi aqui como é que está escrito aqui. Deixa eu deixar mais para cá, por favor. Hoje eu esqueci o meu tablet, estou aqui com o meu celular mesmo para acompanhar as nossas questões aqui. Ela quer arquivar, né? Ela quer arquivar. Então, a Juliana, ela decidiu, ela arquivou 16 pastas em quanto tempo? 1 hora e 20 minutos. Pessoal, se eu aumentar o meu tempo de 1 hora e 20 para 2 horas e 45, vocês acham que
a Juliana vai conseguir arquivar mais pastas ou menos pastas? Ora, se eu tenho mais tempo para trabalhar, ela vai conseguir arquivar mais pastas. Perfeitamente? Ou seja, quando eu aumento o meu tempo, logicamente eu vou aumentar o meu número de pastas. Portanto, pastas e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Nesse meu caso, setinha para baixo. Acabou, meu povo. Acabou meu bate-papo. Esse bate-papo que a gente faz, e aí tem que ter um pouco da lógica para a gente conseguir entender isso, é só isso. O que é que acontece com o valor que eu quero descobrir, o número de pastas, se nesse caso eu aumentar o meu tempo? Ora, se eu tiver mais tempo, Juliana vai conseguir arquivar mais pastas, portanto, grandezas no mesmo sentido, estou aumentando ambas as grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Perfeito? Para finalizar agora a nossa história, vem para cá. Por ser regra de 3 simples, eu vou colocar uma igualdade e duas razões, uma de cada lado da nossa igualdade. Detalhe: se por acaso eu estiver trabalhando com a regra de 3 composta, a ideia é que eu coloco de um lado uma fração, uma razão, e da outra, quantas as outras grandezas eu tiver. Digamos que a questão me deu 4 grandezas. Aquela que eu tiver o valor, que eu não tiver o valor, que é o que eu quero descobrir, do lado esquerdo da igualdade. E as outras 3 do outro. E desses 3 valores, eu multiplico esse resultado. Perfeito? Então, deixa aqui guardadinho, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Perfeito? Então, bora lá. Como é que eu chego agora ao meu valor? Trago para a primeira parte aqui o 16 sobre x. Pronto. Tempo. Tempo é diretamente proporcional. Então, eu vou deixar na mesma posição. E aqui tem só um detalhe que a gente já falou um pouco lá atrás. Nós dissemos que na grandeza tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou falando de hora e de minuto. Então, eu tenho que transformar todo mundo na mesma unidade. Eu penso assim, 1h20 é 60 minutos, mais 20 minutos, portanto, 80. 80. 2h45. 2 horas são 120. Mais 45, 165. Por serem grandezas diretamente proporcionais, eu coloco no mesmo sentido. O 80 que está em cima fica em cima da minha proporção, da minha razão. O 165 que está embaixo, eu boto embaixo da minha razão. Se fosse inversamente proporcionais, eu inverteria. Só isso que a gente precisaria saber. Perfeito? E agora, meu povo, quantos valores eu tenho da minha proporção? 3. Para que eu descubra o quarto, produto dos extremos é igual ao produto dos meios e morreu Maria Preá, meu povo. Acabou a nossa questão. Traz para cá, ó. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E olha como é importante também toda a base que a gente vem conquistando anteriormente. Nós vimos isso em razão e proporção. Passamos por grandezas proporcionais, estamos chegando à regra de 3. Está tudo interligado na parte da proporção. Tá certo? E até entra um pouquinho, também citando novamente o concurso do TRT da 15ª região, que lá ele fala de noções básicas de proporcionalidade. Para mim está tudo envolvido. Razão, proporção, grandezas proporcionais e regra de 3 simples, porque lá ele cita expressamente. Mas se não cita, tá todo mundo no mesmo balaio. Tá certo? Então, voltando para o nosso cálculo, traz para cá. Vou ter então que 80x é igual a 16 vezes 165. X é igual a 16 vezes 165 dividido por 80. Pessoal, 80 aqui é o mesmo que 16 vezes 5. Pronto, que beleza, ó. O 16 vai embora com 16, sobrou 165 dividido por 5. 16 para 5 dá 3, sobra 1.
15 por 5 dá 3, resto 0. O valor do meu x é 33. O valor do meu x é 30. Eu acho que tem acho que a letra E, mais uma vez, né? Mais uma vez a nossa letra E. Perfeito, meu povo? Então, assim, é bom até esse tipo de questão que a gente mata a história, a gente deixa como, digamos, parâmetro, como apoio para vocês na resolução de qualquer questão de regra de 3. A gente vai fazer exatamente dessa maneira. Ela vai servir como apoio para a gente, para o nosso estudo, seja ela de regra de 3 simples, seja ela como regra de 3 composta. Beleza? Então, bora lá. Tá aí o meu item 30, gabarito letra E. Vamos para o 31. Um ciclista cumpriu seu trajeto de treinamento com uma velocidade média de 20 km por hora e um tempo de 6 horas e 24 minutos. No dia seguinte, ao voltar, o ciclista cumpriu o mesmo trajeto em exatamente 8 horas. Nesse dia, sua velocidade média caiu em relação ao treinamento do dia anterior, um valor igual a. Pronto. Novamente, separamos a nossa história em duas partes, até o dia seguinte. Né? É bom que o dia seguinte até separa também a nossa história. Quantas grandezas ele me deu, meu povo? Ele me falou em velocidade média, ele me falou em tempo. Duas grandezas, regra de 3 simples. Me deu, nessa primeira parte da história, dois valores, 20 km por hora, 6 horas e 24 minutos. Já lembramos que, por ser, deixa eu até ficar um pouquinho maior aqui, ó. Por ser horas e minutos, a gente tem que transformar todo mundo na mesma unidade. Perfeitamente. Na segunda parte, no dia seguinte, ele só me deu um valor, que é horas. Vou então tentar encontrar a velocidade média. Nós falamos, inclusive, disso até um pouquinho mais para trás, eu lembrei agora, de uma situação em que tudo a gente pode fazer como regra de 3, né? Falamos até algumas aulas atrás. Veja da importância agora desse trabalho que a gente faz agora diretamente pela regra de 3, porque nós precisamos decidir, por exemplo, para esse caso, velocidade média e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Precisamos decidir, tudo bem, ela até sairia normalmente, pastas e tempo, como na questão anterior, por serem diretamente. Mas se a questão de falar em inversamente, se a nossa conclusão do bate-papo nos der como inversamente, e aí, ó, the houses down, a casa cai. Tá certo? Vamos para 31? Bora lá. Vou sair aqui rapidinho, vou apagar a nossa telazinha para que a gente possa resolver a questão de número 31. Beleza, vamos lá. É que diz aqui a nossa questão de número 31. Já decidimos, né, que as nossas grandezas são velocidade média e tempo. Nossa primeira historinha me diz que eu vou ter 20 km por hora, fazendo a um tempo de 6 horas e 24 minutos. Já vamos fazer aqui, né, meu pessoal? Já vamos traduzir isso aqui, ó. 6 vezes 60, né, 60 minutos. Isso vai me dar 360 minutos. Mais 24, isso vai me dar 384 minutos. Deixa guardadinho aí. A nossa parte 2, ele não me fala na velocidade, que eu vou chamar de x, mas diz que o meu tempo foi em 8 horas. Quem vai ser nas 8 horas? 6, opa, perdão, 6 não, 8. 8 vezes 60
vai me dar 480 minutos. Pronto, fechado a nossa história. Próximo passo, vou para cá, ó, onde tem a incógnita, a minha variável, eu coloco a minha setinha. E agora eu vou analisar velocidade e tempo. Vocês já devem saber disso. Já até brincamos aqui também com relação a essas mesmas grandezas. Velocidade e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Vamos lembrar? Ora, se eu estou dirigindo no meu carrinho a 20 km por hora, para chegar a um determinado local, eu gastei 6 horas e 24 minutos. Se eu aumentar esse meu tempo de 6 horas e 24 minutos para 8 horas, isso quer dizer, pessoal, que eu fui mais rápido ou fui mais devagar? Fica bem lógico, né? Eu fui mais devagar. Já que eu gastei mais tempo para chegar na mesma distância, eu fui mais devagar. Ou seja, quando eu aumento o tempo, eu diminuo a minha velocidade média, portanto, eles são grandezas inversamente proporcionais. Seta para cima. Morreu Maria Preá, meu povo. Traz para cá agora no nosso cálculo, ó. Quantas grandezas? Duas. Então, uma fração de um lado, uma fração do outro, tá certo? Desse lado, eu coloco na mesma posição a que me traz a incógnita e pergunto, pessoal, a outra grandeza, a grandeza tempo é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? É inversamente, então eu inverto. 480 sobre 384. Acabou-se. O que é que eu faço agora? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios novamente. Eu terei então que 480x é igual a 384 vezes 20. O meu x é igual a 384 vezes 20 dividido por 480. Zero vai embora com zero. Eu posso dividir, ó, 48 por 2 dá 24. E vamos torcer agora que o 384 eu consiga dividir por 24. 300, faz até de coisinha diferente. 384 dividido por 24. 38 por 24 dá 1, sobra 14. 144 por 4 dá 6. Dá 6, resto 0. Beleza demais. Pronto. Acabou a nossa questão. O nosso x é 16. 16 o que, meu povo? Eu estou falando em velocidade. E a questão me fala em 20 km por hora. Logo, a nossa velocidade é 16 km por hora. Morreu Maria Preá, meu povo. Acabou a nossa questão. Se a gente trouxer para cá, ele fala, ó, nesse dia, sua velocidade média caiu em relação ao treinamento do dia anterior. Ora, ele estava com 20, foi, né? Agora, nesse dia seguinte, uma velocidade de 16 km por hora. Caiu quanto? Caiu 4. A diferença aqui é o dos meus 20 menos o 16, vai dar 4 km por hora. É o que está aí na letra B, não é isso? É o que está na letra B. Ficou legal, meu povo? Tudo tranquilinho nessa daí? Gabarito da nossa questão de número 31, letra B. Vou trazer para cá. E aqui. Meu povo, ficou legalzinho aí? Pronto. Infelizmente, das nossas provas, nós só temos mais uma. E nós vamos mostrar na próxima aula a questão de regra de 3 composta. Sem estresse. Se ficar dúvida, faz o que eu te pedi. Salvo engano, já lá no meu grupo, lá no meu canal do YouTube, eu trago uma questão já de regra de 3 composta.
Eu até prefiro que vocês vão pelo blog, tá? Beijo no papai e na mamãe.blogspot.com, tirando o tiozinho lá, né? As coisinhas todas. Beijo no papai e na mamãe.blogspot.com. Por quê? Porque tem lá as semanas, você só precisa procurar as semanas. Eu cito tanto o local da prova, mas eu cito também o assunto que a gente vai estar trabalhando. Então pode ficar mais fácil de vocês encontrarem. E o vídeo. O vídeo que está lá no YouTube também está lá no meu blog para vocês consultarem. Então são duas formas que você tem aí. Você pode até acompanhar, acho que melhor, pelo meu blog, pelo beijo no papai e na mamãe.blogspot.com. E ficou na dúvida, aí vale o treino, tá? Pega a questão de regra de três, vai lá no que concursos, vai lá no PCI concurso, vai lá no TEC, vai lá numa prova, onde vocês estiverem lá, pega a questão de regra de três e coloca em prática. Esse bate-papo que a gente fez nesses dois exemplos é que é fundamental. O cálculo a gente já está desenrolando, de tanto que a gente já fez grandezas proporcionais e razão em proporção. O que interessa agora é que você decida, você aprenda a bater o papo com grandeza para que a gente decida se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Na próxima aula eu mostro a última questãozinha do nosso bloco, tá certo? Da parte de regra de três, que vai ser, se vocês quiserem já antecipar, regra de três composta. Eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.